Jesus declarou abertamente que ele era Deus. Às vésperas de sua morte, ele apelou para que os seus apóstolos aceitassem essas reivindicações com base em suas obras missionárias, conforme João capítulo 14, versículo 11. Quais eram as suas reivindicações? Primeira, disse aos judeus que ele e o Pai eram um, em João capítulo 10, verso 30. Segundo, acusado diante do concílio dos anciãos, novamente declarou que era filho de Deus, conforme Lucas capítulo 22, versículos 70 e 71, conforme João capítulo 19, versículo 7. Terceiro, ele garantiu que a salvação só pode ser obtida por intermédio dele, conforme João capítulo 10, verso 9. Quarto, afirmou ser o único caminho de acesso ao Pai, João capítulo 14, verso 6. Quinto, garantiu que ninguém pode fazer coisa alguma sem que ele o capacite, conforme João capítulo 15, verso 5. Sexto, durante seu ministério de ensino, deixou bem claro que ele existia muito antes de Abraão, conforme João capítulo 8, versículo 58, capítulo 17, versículo 5. Sétimo, ele instruiu seus discípulos para que orassem em seu nome, conforme João capítulo 16, versículo 23. Oitavo, quando enviou seus discípulos a ministrar, conferiu-lhes o poder de realizarem milagres, conforme Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2. Todas essas declarações e reivindicações, além das obras miraculosas realizadas por Jesus, provém para nós uma sólida evidência que confirma suas reivindicações de ser ele o próprio Deus. Nomes que só poderiam ser aplicados a Deus são dados a Jesus Cristo por todas as páginas do Novo Testamento. Os escritores inspirados com frequência referem-se a ele chamando-o de Filho de Deus. Uma voz que se fez ouvir do céu em duas oportunidades diferentes afirmou que ele era o Filho de Deus. Podemos conferir em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando ele foi batizado, e também em capítulo 17, versículo 5, quando estava no Monte da Transfiguração. E Jesus também empregou esse título para falar sobre si mesmo, conforme João capítulo 10, versículo 36. Um outro nome que indica a divindade de Jesus foi predito pelo profeta Isaías, tendo sido repetido pelo anjo que veio falar com José. Conferir Isaías capítulo 7, versículo 14 e Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. O menino seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. A divindade veio viver por algum tempo nesta terra, juntamente com homens e mulheres, conforme João capítulo 1, versículo 14. O apóstolo João escreveu que Jesus é a palavra de Deus. Para nós, esse título pode parecer estranho, mas naqueles dias os filósofos faziam ideia de que é possível sumarizar toda a razão e todo o poder que há por detrás do poder do universo no conceito da palavra. No grego, esse termo era logos. Esse termo é traduzido em nossa versão portuguesa por verbo, visto que esse vocábulo é do gênero masculino, enquanto palavra é do gênero feminino. Escreveu, pois, o apóstolo no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. As palavras ditas por uma pessoa exprimem aquilo que ela está pensando. A palavra de Deus é o pensamento de Deus, expresso de tal maneira que os homens são capazes de entendê-lo. Deus não está separado de sua criação. Pelo contrário, ele se revela a nós constantemente, através de sua palavra. João declarou que a palavra, ou seja, Jesus, é Deus desde a eternidade. Conferir João capítulo 1, versículo 1 e 2. Jesus também é chamado de Deus. Paulo escreveu dizendo que nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Tito capítulo 2, versículo 13. O nome hebraico Messiá com frequência era usado em conexão com Jesus. Esse mesmo nome, em sua forma grega, é Cristo. A tradução portuguesa desse nome seria ungido. Para o povo hebreu, o que era um ungido? Na cultura deles, quando Deus chamava uma pessoa para fazer alguma tarefa especial, essa pessoa era ungida por algum líder religioso, derramando azeite sobre a cabeça da pessoa selecionada. Isso simbolizava a separação dessa pessoa para aquele serviço ao Senhor.
O povo hebreu estava acostumado com a unção dos profetas, dos sacerdotes e também dos reis. Assim, quando Pedro declarou que Jesus era tanto o Senhor quanto Cristo, os seus ouvintes entenderam perfeitamente o que ele quis dizer. Conferir Atos capítulo 2, verso 36. A reação de milhares de pessoas mostra que elas aceitaram a Jesus como seu Messias, como seu ungido. Jesus também era chamado Senhor. Às vezes, esse nome era usado como mero título de cortesia, mas em muitas ocasiões foi usado em respeito pela sua divindade. Conforme Lucas capítulo 1, verso 43, capítulo 2, verso 11, também conforme João capítulo 20, verso 28, e Atos capítulo 16, verso 31, também 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Esse nome foi muitas vezes usado para indicar o nosso Senhor, provém do termo hebraico Yahvé. Dessa maneira, Cristo, o Messias, pode perfeitamente ser identificado como Jeová do Antigo Testamento.